Olá, tudo bem? Começando o vídeo agora, nossa live de hoje, conversar com o professor Thiago Fila, nosso parceiro da NB Futebol. Esperamos a presença de vocês, quem puder dar a sua opinião, perguntar suas dúvidas, qualquer tema relacionado ao futebol, ao mundo do esporte, estamos à disposição aí. Fila chegou, esperando ele entrar. Grande Alex. Grande Fila, boa tarde. Boa tarde, professor Diego. Como é que estão as coisas? Tudo levando, né? Tudo indo no caminho certo, se Deus quiser. Coisa indo bem. E você, como que tá? Cara, por aqui tudo certo também. Carregando, né? Apesar desse momento difícil que nós passamos aí. Mas, enfim, a gente vai seguindo. Isso aí. Vamos lá. Hoje até o Barça, estamos competindo, né? O nosso horário com o jogo do Barça, né? Olha Daí eu só, fiz hein? uma singela homenagem. Né? Uma competição Pô, justa. até contra o Leganês. E é contra o Leganês, então fica fácil para quem torcer, né? Ah, fica simples, né? Não dá Consegue pra... me enxergar e visualizar bem aí, professor? Consigo, Não sei se meu você? Tudo certo? áudio tá bem. Eu pareço Ah, travado para mim mesmo aqui. Não sei se para você tá tudo certo aí. tem um pequeno LEDzinho, lagzinho, mas bem simples. Para mim tá 99%. Melhor que isso, com a internet de hoje não tem como, né? Exatamente, perfeito. Que bom. Fiquei feliz do Legal. convite de estar participando desse diálogo contigo, né? Nos conhecemos há pouco tempo, ainda não tivemos a possibilidade de nos encontrar pessoalmente, né? Mas assim que possível, que tudo isso passar, espero fazer uma visita para vocês aí, para pessoalmente conhecer o projeto do professor aí. Legal, Fila, brigadão, né? Novamente agradeço aí a oportunidade de estar conversando com a gente, de mostrar um pouco sua experiência, sua forma de enxergar o futebol, que eu acho bem interessante, né? A tua forma de enxergar o futsal de uma forma muito mais completa, né? Eu acredito que o futsal é um esporte subvalorizado no Brasil, pela grande importância que ele tem na Exatamente. história do nosso futebol, né? Até a temática nossa do futebol de rua, aqui na Academia de Futebol dos Amores, né? O futsal ele é um grande exemplo prático de trazer os pequenos jogos, né? Porque o futsal ele nada mais é, na comparação com o futebol de campo, né? Ou exatamente futebol, ele é nada mais é do que um jogo adaptado, um jogo muito mais dinâmico que traz esses elementos que a gente gosta da rua ali, da improvisação. Claro que o futsal ele tem toda a inteligência, organização, né? Mas ele traz Exato. esse elemento né? Então, vamos Exatamente. começar. Se você quiser se apresentar, né, de forma Certo. mais ampla, explicar melhor aonde você trabalha, com o quê, quanto tempo, beleza? Fica à vontade aí, casa é sua. Valeu. Valeu mesmo. E te agradeço, né, já de antemão também o convite novamente. Bem, eu sou o professor Thiago Fila, né, trabalho aqui na NB Futebol, aqui na cidade de Curitiba. Estou à frente do projeto como coordenador, né, temos uma equipe de professores. O nosso projeto especificamente está voltado para o futsal, né, nós até então tínhamos um trabalho na grama sintética também, porém, acredito que após a pandemia, focaremos especificamente no futebol, né? Teremos essa vivência, futsal, desculpa, teremos essa vivência um pouco mais direcionada, como já era no início da NB, né? A NB é um projeto que surgiu no ano de 2012, né? É um projeto longo, né? Através da pessoa do professor Rafael Biazeto, né? Que é um grande profissional da área, uma referência para nós aqui. Ele trabalhou por muito tempo no Atlético Paranaense, e após a saída do clube, né, ele quis dar sequência à atividade do futebol dentro da formação de atletas, né? E aí ele fez uma homenagem ao avô dele, né? Então por isso nós nos chamamos NB hoje. NB é pela figura do Capitão Furacão, né? Uma grande referência dentro do Atlético Paranaense. O avô dele é o Nilo Biazeto, né? Um grande zagueiro que foi o capitão das equipes do Atlético, né, do ano de 49, né, onde a equipe começou a ser chamada Furacão, né, onde ganhou o apelido. E o seu Nilo, né, o Nilo Biazeto, avô do Rafael Biazeto, era o capitão dessa equipe. Né? Então o Rafael trouxe essa homenagem, né, para fazer esse projeto de formação
em homenagem ao seu avô, né? Então, temos um grande nome para representar aí, né, dentro do cenário da iniciação. E eu entrei na NB no ano de 2016, né, foi o ano que eu dei início ali, como treinador ainda da equipe Sub-6, né, das categorias menores, e logo na sequência passei a coordenador, né, e aí fiquei à frente do comando dos professores, onde estou até hoje, né. Hoje a NB ela cresceu, ela ganhou um bracinho a mais, né, na cidade de Campo Largo, através de uma parceria que o Rafael desenhou com a prefeitura de Campo Largo, né? E eu estou à frente também aqui em Campo Largo como treinador aí sim, da equipe Sub-6, Sub-7, Sub-17 e o adulto, né? Então tem uma lacuna aí de iniciação que a gente está desenvolvendo aqui. Um grande desafio, né? Começamos no início desse ano, agora com essa parada, né? Precisamos redesenhar o projeto para a sequência. Mas, brevemente, de maneira bem simples, essa é a minha pequena trajetória dentro da NB aí. Legal, Tiagão. Pô, Fila, muito bacana mesmo. Né, te conhecia realmente pouco tempo ali no nosso grupo de estudo, né? Mas Exato. Realmente dá para ver que a tua experiência é além do teu conhecimento, dá para ver que a tua vivência ela é bem bacana mesmo. E por isso que é importante esse nosso grupo de estudos ali que dá, né? É justamente isso que a gente está se agregando bastante, né? Essas experiências. Muito bacana também essa história, né? De ter o avô, realmente isso cria um símbolo tanto para ele que criou, como para a própria história da instituição ali criada, né? Muito importante. Eu, de certa forma, eu também tenho meu tio-avô, que foi jogador profissional do Mirassol, e também foi o meu grande inspirador. Foi grande inspiração da minha vida em relação ao futebol. Eu me lembro de pequeno, ele morava na casa da irmã dele, da minha avó, e ele tinha o quartinho dele separado, eu ficava lá vendo, ele era santista, né, e ele viu Pelé jogar de mesmo, do outro lado do campo. Então, daí ele trouxe grandes lembranças. Eu lembro que até meus 8, 10 anos, passava todo domingo, o domingo inteiro com ele vendo, falando sobre futebol, pelo menos uma boa parte da tarde, assim. Também é muito legal isso, porque faz com que a gente tenha, eu acho que, mais esperança do que o futebol realmente ele vai fazer parte da vida das pessoas, já que ele tem uma conectividade com a nossa, né? A gente consegue ver que isso é possível, né? Legal. Exato. Bacana, Tiagão. Que essa abordagem, desculpa te interromper, né, Diego? Essa abordagem dentro do futebol, ela precisa ser ampla, né? A gente precisa enxergar o futebol como um cenário além de simplesmente, né, ser um atleta de futebol, né? Eu acho que o futebol tem muito a contribuir com as pessoas, né, com os atletas, com as crianças, conosco como professores das instituições. Eu acho que é um cenário muito rico para a gente absorver e nos aproveitarmos do futebol como um cenário mais amplo, né? Com certeza. Com certeza, e até essas vivências, né, elas já servem de base, né, essas experiências que eu tive muito breve, né, com meu tio-avô ali, mas da necessidade de se entender o futebol. Porque a gente trabalhando em formação, né, justamente nessa ideia da formação de jovens, crianças, nós não estamos ensinando eles a jogar bola, né? Nós estamos ensinando eles a serem cidadãos através do futebol. Nós estamos dando formas de eles aprenderem a lidar com outras pessoas através do esporte. E fazer com que eles também tenham essa conexão histórica. Ou, claro que nem todos eles vão ter por si só a sua, né? Mas fazer com que eles usem outros exemplos, o nosso exemplo, e conheça essas situações de forma mais próxima. E realmente, o futebol, se ele não for encarado como algo amplo, ele acaba sendo limitado, né? Ele acaba sendo realmente só uma bola, um gol, e acaba por isso só, e não se vê muito futuro além disso, né? Sem dúvidas, né? A riqueza que o jogo proporciona, né? E aí você iniciou a fala muito bem na questão do futsal, né? Porque o futsal é uma paixão muito presente, né? E a gente vê que o futsal tem aquela questão da intensidade para a criança, né? Hoje a gente vê que o futebol em si é um ambiente onde a criança às vezes não tem muito espaço, né? Pelas adaptações que o jogo não oferece para ela, né? Já o futsal, dentro desse padrão um pouquinho mais reduzido, né? Onde a trave é um pouco menor, onde as dimensões da quadra ainda são um pouco menores, a criança ela tem uma participação um pouco mais intensa, né? Ainda que poderia ser mais, e a gente defende isso muito, né? No futebol,
mas acaba sendo algo mais intenso para ela, né? E essa vivência intensa que causa toda essa paixão, né? Que causa todo esse interesse pela modalidade, né? Lógico, a questão da integração com os amigos, né, do momento onde a criança está ali para trocar relações, para iniciar essa integração entre eles, né? Eu acho que são ambientes favoráveis a essa empolgação que elas têm, né? Em praticar. Com certeza, essa questão da intensidade, da forma como a criança ela vai sentir aquela emoção, aquela energia, até pensando na questão do ambiente de jogo, ambiente de treino, né? Isso é algo que faz muito sentido para ela depois até que ela sai do treino. Na hora que ela vai para casa, na hora que ela está com os amigos, ela vai lembrar daquele momento não como um treino, mas como uma vivência do jogo, né? Como uma vivência que aquilo criou um ambiente para ela, fez ela experimentar sensações que só às vezes jogar sem essa intensidade ou com um grau abaixo não de cobrança, mas de estar aprendendo ali realmente, né? Porque não adianta você jogar o futebol apenas pela diversão. Claro que ele tem que ser divertido, senão se torna algo até sem o sentido do próprio esporte. Mas quando você só se diverte e não quer entender aquilo que está sendo feito, pessoalmente, né, pensando na formação, em escolas de futebol, né, acaba tendo uma necessidade depois, né? Porque se a criança ela não encara aquilo como uma necessidade de aprendizagem, depois, quando ela deveria estar sabendo daquilo que ela deveria ter aprendido ou poderia ter aprendido, ela vai daí ter a diferença na qualidade de jogo, muitas vezes. E aquela questão do talento, dom, se torna daí mais essencial ainda para ela. Porque se ela não aprendeu sobre o jogo, a única coisa que ela vai ter vai ser o tal do dom, o tal do talento, que muitas vezes é uma ilusão, né? Porque vemos que talento mesmo dá para contar no dedo, nas mãos, né? Quantos jogadores que nós temos com extremo talento, mas que entendem do jogo, que sabem jogar futebol, existem muito mais. E esses caras são os profissionais do futebol, né? Até pensando no próprio futsal, quantos caras que a gente viu na história do futsal que tentaram depois ir para o campo, ou que tentaram virar profissionais, e aquela questão do malabarismo, do jogo maravilhoso quando eles eram criança, quando ele foi se tornando mais velho, mais adulto, que cria uma necessidade de estar entendendo o que vou fazer, não só a diversão em si, acabaram ficando por ali, né? Porque no momento que era mais essencial aprender, estavam apenas na brincadeira. Não que isso seja ruim jogar futebol brincando, né? Mas pensando na formação, no futsal como um esporte de alto rendimento, no futebol como um esporte de alto rendimento, é essencial isso aí. Sem dúvidas, Diegão. Olha só quanta gente bacana está entrando aí. O professor Thiago Corradini, um grande amigo nosso que participa do nosso grupo. Grande mestre, hein? Satisfação tê-lo aqui conosco. Mandar um beijo para minha irmã, que entrou aqui também no começo, vi que ela entrou aqui. Os professores da NB aqui, né? Temos aqui o Thomas, o Alex, que entraram aqui também. Temos um atleta que era da NB aqui também, que recentemente está lá nos Estados Unidos, em Toronto, né? O Gurgel entrou por aqui. Bacana. Enfim, uma galerinha legal aí que tá chegando aí. Sejam bem-vindos aí, senhores. Nosso bate-papo aqui. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Quem tiver dúvida, alguma questão para trazer a todo o nosso papo aí, fiquem à vontade. Estejam todos em casa. Exatamente. Tiagão, tem um assunto para te puxar, pode ser? Pode ser, manda aí. Vamos lá. O futsal, na minha infância, né, podemos, para trazer algum elemento para quem estiver vendo, né, ou futuramente poder nos ver, ter alguma conexão, porque muitas vezes jogou, mas não participou de escolinhas, né, apenas participou, mas de forma muito, muito precária, né, ia lá participar 2 meses, não dava certo, trocava, participava. Então, no final, essa criança não teve um desenvolvimento, né, realmente eficaz, né, no processo. Pensando no futsal, certo? Numa criança ali entre faixa de 5, 8 anos, vamos pensar até mais, entre 7 a 9 anos, que é uma idade que a criança já tem uma desenvoltura, né, de ser humano mesmo, né? Ela já não é tão mais presa, ela acaba querendo saber, tem dúvida, pergunta, quer dar sua opinião, né? Ainda mais tratamos uma geração que hoje a informação chega neles sem nem eles quererem, né? A gente já era um pouco diferente, né?
Então, utilizando todo esse contexto, né, da informação do futsal como a questão da formação do ser humano, de que forma você enxerga que esse atleta, esse jovem, essa criança que começa no futsal, ela vai ter um benefício ou uma facilidade maior de adaptação no campo? Porque, historicamente, a gente sabe que isso é nítido, sempre aconteceu, né? Ou, pelo menos, em grande parte dos jogadores, isso foi natural, né? Então, até usando agora o Thiagão Corradini, ó, aprendo jogando ou jogo aprendendo? Tem muito a ver com isso aí, Thiagão. Boa, Corradini. Essa ideia aí do jogo ali do futsal, como essas características que a gente acabou comentando ali antes, o que ele vai trazer na formação dessa criança que uma pessoa que já começa somente no futebol, o futebol de campo tradicional, ele vai acabar perdendo, digamos, em relação àquela que vai ter uma formação mais ali no futsal, com o jogo com essa intensidade, né, essas outras formas de encarar o jogo de futebol. Por favor. Sem dúvidas, Diego. É um tema, né, uma discussão que, sem dúvida, se a gente fosse desenrolar aqui e dar o mérito que essa discussão merece, demoraríamos algumas horas aqui para discutir, né? É um contexto bem pesado para a gente dialogar, né? Transição entre futsal e campo é algo assim que eu vejo que deveria ser ao natural, na minha opinião, né? Eu acho que o processo de formação da criança que inicia no futsal, ela leva muitas vantagens ao chegar no campo, né? Justamente por aquilo que nós comentamos no início, né? Da intensidade que o jogo proporciona para ela, né? E dessa intensidade, o prazer que ela vai desempenhar o jogo, né? Mas aí entram muitos fatores que são, eu diria que preponderantes para que isso aconteça, né? Para que essa iniciação ela se dê bem nesse ambiente, né? E o questionamento que o Thiago traz ali, que o professor Thiago Corradini traz, eu acho que diz muito sobre esse meio, né? Porque como nós, como professores, podemos fazer com que essa transição aconteça, né, de uma maneira leve, saudável para o atleta, né, sem ser forçado ou sem, de repente, frustrar esse menino, né? Porque o que nós vemos no cenário hoje, dentro dessa transição, se pegarmos a quantidade de atletas que tem jogando futsal e a quantidade de meninos que são aproveitados no campo, elas são muito poucas, né? A gente pode se fosse levar em consideração, né? Isso poderia ser muito mais explorado dentro do nosso país, dentro da nossa estrutura, né, como um todo. E nós, como professores, temos um peso muito grande nesse jogo, né? Porque desde a maneira como a gente vai direcionar o trabalho durante a iniciação, até como a gente vai levar esse trabalho para outros modelos, seja ele no campo, por exemplo, né? Essa transição de sair desse ambiente onde jogam 4 meninos, né, e fazer com que ele entre num ambiente já onde são 11, já tem um grande desafio nesse período, né? Será que não deveria ser menos, né? Essa transição não teria que ter uma estrutura menor que favoreça essa transição, né? O menino que sai, por exemplo, de 10 anos, que joga numa quadra 40 por 20, né? 4 contra 4 ali, ou de linha, né? 5 contra 5, numa estrutura que é pequena. Ele vai para um campo, né, sem uma adaptação. A gente vê uma cultura no nosso país hoje que é impressionante, né? Menino sub-10 jogando numa estrutura, num campeonato federado, né? Proporção de adulto, né? Numa trave, o menininho que sai de goleiro de um futsal para ir para um goleiro de um campo, coitadinho, né? Acaba sendo desproporcional e desmotivante essa modalidade, né? Acredito que esse processo deveria ser todo repensado, na minha perspectiva. Desde da integração do jogo dentro da metodologia de todas as escolas do futebol, né? Eu acho que deveria ter, sim, uma legislação que regrasse essa vivência, que colocasse um pouco mais de e ao natural, na minha perspectiva, né? Se de um cenário que é totalmente reduzido para um cenário que é totalmente amplo, acaba tendo aquela dificuldade e minimizando aquele jogo, né? Não é jogo nem no futsal e acaba não sendo jogo nem no campo, né? Acaba sendo uma correria e quem chuta mais alto faz o gol. Enfim, acho que não são vivências que estão muito bem esclarecidas dentro do nosso meio hoje. Tem sim uma grande movimentação, né? Eu acho que o futsal, nesse meio, ele carrega bastante parte da questão cognitiva, do pensar o futebol em si, né?
A gente vê uma grande movimentação dos professores de futsal em buscar conhecimentos, que talvez o campo não tenha um pouco desse olhar, né? Eu acho que a gestão do campo não favorece a pesquisa, né? Não favorece a tempo para o professor trabalhar, né? Não favorece digamos assim, ao processo de iniciação a longo prazo, né? As pessoas querem ver resultado a curto prazo. E a curto prazo, se falando de iniciação, não existe, né? A gente precisa ver essa iniciação acontecer no longo prazo. Lógico que essa transição ela precisa ser bem acompanhada, bem estruturada, né? Para que isso aconteça de maneira mais produtiva, né? Que é o que a gente acaba não acompanhando dentro do nosso cenário hoje, em alguns ambientes, né? Porque eu acredito que tem ambientes que favorecem sim, né? Temos professores que pensam o futsal de uma maneira, o futsal e o futebol de uma maneira ampla. Hoje temos clubes, né, que já adotam isso dentro da sua categoria de base, né? Essa vivência dos atletas no futsal. Porém, eu acredito que é ainda muito novo, né? É muito recente essas construções. E precisa um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência para que isso amadureça e, digamos assim, desenvolva mais frutos, né? A longo prazo. É um assunto bem complexo, né, Diego? Como a gente conversou, bem amplo, né? Não sei se consegui abordar bem a sua questão, mas a minha visão é mais ou menos nesse sentido. Show de bola, é isso aí, realmente, né, concordo plenamente com você, existe um hiato, né, podemos dizer que entre a criança que está entendendo, começando a entender o que é o futsal, a movimentação, a inteligência do jogo, e não existe uma reflexão daquilo no campo, né, simplesmente vai lá, ele troca o local onde vai jogar, e como se fosse o mesmo lugar, né, infelizmente é isso. Exatamente. Podemos juntar um pouquinho disso? Desculpa, perdendo aquela intensidade, né? O que o futsal proporciona de intensidade técnica, vai para o campo e acaba sendo uma intensidade física, né? Então perde um pouco do foco nesse sentido, sem adaptações, né? Sem essas mudanças, esses acompanhamentos, né? Isso. Uma coisa que a gente pode usar de exemplo, que a gente conversa relativamente bastante, é sobre a questão do jogo formal para crianças, né, que você acabou de dar exemplo, a criança pequena, não acostumada com a estruturação de espaço, com o tamanho daquele campo, com o tamanho do gol, com a forma como que ele tem que se posicionar para jogar, entre até a velocidade de tomar decisão. Claro que no futsal tomar decisão é extremamente mais rápida, mas às vezes até nisso, a criança vai querer tomar decisão rápida e por ele não estar acostumado, ele vai tomar a decisão mais errada porque ele teria mais tempo, né? E isso acaba sendo perdido. Até levando um pouco dessa ideia à frente, quero que tu, se puder, trazer alguns elementos que, digamos, fariam parte dessa transição. Eu vou trazer um, que é a questão do campo, o famoso campo de suíço, né? Que é um pouquinho menor, assim. Até na nossa escolinha, ali na Academia de Futebol dos Amores, o nosso campo é desse formato, né? Ele não é o campo oficial, ele é um campo ele tem 68, 65 por 40, quase 50 metros. Ele não é um campo exatamente regular, assim, as estruturas, o tamanho dele, mas ele é um bom tamanho, né? Tem quase 70 metros com quase 50 de largura. E o que acontece é que muitas vezes, às vezes as crianças, por estarem acostumadas à vivência fora do futsal, eles têm aquela mania ou aquela tendência de achar que o jogo tem que ser da forma, né, do jeito formal. E quando a gente quer tentar trazer elementos de uma criança que jogou futsal para ali para o nosso treino, eu tenho um aluno que está na situação que ele participa do futsal e participa do nosso treino também, ele acaba tendo uma tendência individualista, que no futsal ela existe, só que ela não é tanto como ali ele está demonstrando. Porque como ele percebe que ele não precisa ter aquela tomada de decisão tão rápida, e também aonde ele está treinando futsal, não sei se existe algum entendimento que ele também treina campo ou não, eles acabam tendo a ideia da individualidade extrema, né? Como se fosse a necessidade de 1 contra 1 sempre. Preciso ter 1 contra 1 para depois tomar a decisão. Driblo para depois passar, driblo para depois chutar. Claro que faz parte do jogo isso, mas não tem que ser uma regra, né? E às vezes acaba se tornando uma regra
justamente eu acho que pela falta, como você comentou antes, pela falta de entendimento, de um planejamento maior, né, na questão de formação nessa transição, né? E como eu falei ali desse ato que existe, porque os professores do futsal, que pelo menos aqui a grande maioria, eles não parecem que eles querem que essa criança pule para o campo, ou que ela também evolua no campo, que acabam gerando atividades que não tem essa conexão, né? E Exato. eu busco, nas nossas atividades, já vendendo meu peixe, trazer esses elementos, né? Fazer com que a criança que vai jogar futsal e vai jogar o campo, ela tenha atividades relacionadas, não necessariamente as mesmas, porque o estilo de jogo é diferente, né? A forma de jogar é diferente, mas com que elas tenham a condição de a mesma criança entender as duas situações, né? E usando isso, eu queria, né, voltando ao que eu falei, que você pudesse pontuar. E, né, o que eu queria, até me enrolei um pouco, o que eu queria pontuar essa questão do campo, do jogo formal. Né, de que e eu as minhas crianças ali da escolinha de futebol, da Academia de Futebol dos Amores, elas acabam solicitando o jogo formal, mas eu acabo negando pela ideia do nosso treino, pela ideia do nosso planejamento, e eles acabam se frustrando, mas sem ter a noção do que eles estariam perdendo se eles focassem só no jogo formal. Né? Muitas vezes eles vão para casa, a gente conversa, explica, mas da prática eles ainda não têm a vivência realmente a diferença existe e por isso que a gente não joga o jogo formal. Eu queria que você trouxesse, se você fosse um coordenador de um clube, um profissional, que tem a categoria de base dos dois, tanto do futsal quanto do campo, e que situações, além do tamanho do campo, né, da estrutura do campo ali, que você traria para ter essa melhor conexão entre essas duas áreas? Sem dúvida, Diego. Eu acho que esse é um grande desafio para nós professores, né? Porque vamos pensar segundo a visão da criança, né? Qual que é a visão que ela tem? Quando a gente não coloca ela fazer o jogo formal que ela pede, né? É quase a mesma situação do que a gente não dá a trave bonita para ela, né? Que é aquela trave desenhada, né? E acaba adaptando como cone, às vezes, a prática do jogo, né? Então, perde a essência um pouquinho do que é o jogo formal para a criança, né? Na minha perspectiva, a trave reduzida para o tamanho dela, segundo as dimensões dela, teria que ser uma trave como é desenhado para o adulto, só que reduzida, né? Com aquelas posturas de rede, né? Com a trave mesmo, para que aquilo fique prazeroso para ela, né? Assim como nós, por exemplo, a gente vai jogar, né? O goleiro o que faz? Vai testar, coloca a mão no travessão, né? Testa ali, balança a rede lá atrás. A criança vê isso na televisão e ela quer executar isso, né? Às vezes, quando a gente traz o cenário para o jogo formal que ela pede, ela não alcança no travessão, né? O goleiro é impossibilitado de fazer essa defesa, né? E aí, se colocarmos para as dimensões do campo, acaba ainda mais, digamos assim, maior essa distância, né? Simbolicamente como sendo o jogo formal para ela, né? E ela cria aquele cenário porque ela quer fazer uma prática que um adulto executa. Mas o cenário dela não está construído para isso, né? O que eu faria se eu tivesse um poder, como você falou, né? Se eu fosse de um clube que tivesse condições financeiras, né? E aí eu não até nem culpo as nossas estruturas, porque a gente tem que adaptar mesmo, né? Porém, assim, construir uma trave, né? Na proporção da criança, da mesma colocação que é uma trave do adulto, né? Pintar as linhas, né? De maneira reduzida, para que ela sinta que aquele é o campo dela, né? E ela vê a linha ali. Aquilo acaba sendo mais visual para ela, acaba sendo mais realista para ela, né? Então, o que eu faria é desenhar cenários, né? Para que ela visualize o jogo dela naquela dimensão, né? Aí, sem dúvidas, eu acreditaria que ela teria um cenário do jogo formal, né? Que ela falei, você vai jogar agora, meu querido, né? Tá aqui a rede, tá aqui a trave, esse é o teu espaço. Porém, quando a gente traz isso para a fantasia, né? A gente coloca ali cones, porém o goleiro tem que imaginar onde é o travessão, né? Porque não tem o desenho, né? Traz linhas ali, ele não enxerga muito bem, ele só vê ali os cones e tal, ele já acaba falando, não, tô improvisando, né? Eu tô jogando algo aqui que tá improvisado. Mas, lógico, isso demanda custos, né, Diego? A gente sabe, né? Assim como na nossa escola, a gente não tem ainda
um cenário pintado, né? A gente não tem essa trave pronta, a gente tem ideias bem definidas segundo isso. Porém, como o cenário que se aproxime do próximo, né? Porque eu acredito que não existe o cenário ideal, né? Sim, ideias que se assimilam, eu acho que teria que ser mais ou menos nesse sentido, né? O futebol teria que se adaptar à realidade da criança, às condições da criança, né? E não a criança ali adaptar-se ao futebol, né? É a criança tendo que encarar aquele futebol que não está desenhado para ela, né? Ou o futsal, que seja, né? Eu acredito, segundo essas perspectivas, né? Que tem referências, não estou inventando a roda aqui, né? São referências que a gente trouxe do professor Santana, né? Do professor Alcides, da Universidade do Futebol, do professor Medina, enfim, do próprio professor João Batista, né? Que nos fazem refletir esse futebol realmente pensado para ela, para as crianças, né? Eu acho que as nossas condições teriam que ser essa, de tentar trazer esse cenário bem desenhado para que a criança sinta-se parte daquele jogo, e não que a criança sinta-se adaptada àquele jogo, né? Eu acho que esse é um grande desafio que a gente precisa refletir, sim, e que isso influencia diretamente a como essa criança se predispõe ao jogo, né? Se ela vai ver, não, eu prefiro aquela trave que eu tenho condições de uma defesa, né, onde o atacante precisa se esforçar para colocar aquela bola porque ele sabe que o goleiro vai defender, ou que ele simplesmente chute no gol e que esse gol aconteça, né, de qualquer forma, ou se ele chutar alto, enfim. Eu acho que é mais ou menos essa realidade que eu desenho, né? Não sei se fui claro nas minhas colocações aqui. Foi perfeito. Muito bacana, filho. Legal mesmo. Isso ele traz muito o elemento da representação, né? Que é necessário no futebol, tão necessário. Porque realmente nunca eu acho que existiu uma pessoa que quis jogar futebol sem ao menos ter pensado num jogador durante em algum segundo daquele jogo. Porque o futebol ele é baseado nessa representação. Não precisa nem ser um símbolo ou um craque, alguém específico. Mas ele se sentiu um jogador em algum momento, né? E eu acho que essa situação que você trouxe, esses elementos de trave, linhas, marcações de campo, serem adaptadas, eu acho que é, digamos, o primeiro passo para ser realmente algo verdadeiro pensado nas crianças, né? Pensado na formação. Porque se não for assim... Além dessas adaptações, né, a gente vê um cenário hoje se desenhando onde os professores, de uma certa maneira, por tentar fazer com que aconteça o jogo para as crianças, né, acabam adaptando regras das competições. Eu acho isso fantástico, né? Precisa acontecer, né? O estímulo, a prática do jogo, digamos assim, de construção do jogo, né? Favorecer essa criança um cenário que ela precise ser muito produtiva e construtiva, né? Não simplesmente, digamos assim, objetiva, né? Não, vamos fazer o gol a qualquer custo. Não, ela precisa construir esse gol, né? E criar esse cenário, de repente as regras, elas podem ser adaptadas, porém com a consequência das adaptações dos espaços, né? Eu acho que, e até assim, justificar a alteração de regras já é você colocar um facilitador para você, não para o jogo, não para a criança, né? É você tentando adaptar alguma coisa, já é um primeiro passo, né? Mas eu acho que o primeiro passo está errado na minha perspectiva. O primeiro passo teria que ser o espaço adaptado para depois pensar em adaptar a regra, né? Porque se, por exemplo, né, vamos colocar aqui, a regra do lateral adaptado, né? Não, aqui na Federação Paranaense, aqui, que a gente disputa, tem a regra do lateral, né? Que ela precisa ser em 3 toques, não pode ter aquele rola e chuta, né? Tem que ser 3 toques, perfeito. Tem que ser 3 toques porque a trave é grande, né? Para que a bola não tenha o chutão, para não entrar a bola alta, né? Porém, se a trave for baixa, se o goleiro tiver condição de fazer essa defesa, será que precisaria criar essa regra dos 3 toques? Né? Sendo que se o cara chutar, o goleiro consegue defender. Né? Então não precisaria dessa regra. Né? Então eu acho que a visão precisa ser um pouco mais invertida e além, né, simplesmente do que simplesmente justificar uma regra. E aí, lógico, é aquilo que eu falei no início, né? Demanda investimento, né? Porque construir uma trave hoje, pintar linhas, né? são que demandam custos, né? E a gente sabe que uma escola de futebol, que um projeto de futebol, dificilmente tem isso de maneira simples, né? Porém, eu acho que isso demandaria um investimento de empresas, das próprias federações, das próprias confederações em apoiar e incentivar essas construções, né? Essas construções da prática para a criança, né?
finalzinho tu cortou ali, mas eu acho que eu entendi perfeitamente. É muito bacana isso, porque realmente faz total sentido. Se é uma regra adaptada, é porque as condições ali não estão boas para a situação, né? Então, por isso que a regra em si é adaptada. Faz muita lógica. É a questão de você dar um passo atrás para conseguir enxergar melhor, né? É você enxergar só o universo inteiro, não só aquele planeta em si, né? Você precisa realmente entender aquele contexto de uma forma mais verídica, né? E não simplesmente, eu quero fazer aquilo, então eu vou criar essa regra. Faz muito sentido isso. Faz muito sentido. E realmente, essa questão de custo, até por isso que na hora eu dei o exemplo, se você fosse de algum clube, porque daí faz o que vai fazer, né? Depois só pede pro diretor lá assinar o cheque. Exatamente. Mandar um abraço aqui para o nosso diretor, o Rafael Biazeto, né, que é o dono da nossa escola, do nosso projeto que entrou aqui. Mandar um abraço também para o Marcelo, que entrou aqui, o pessoal do marketing. Um abraço aí, rapaziada. Abração aí, pessoal. Obrigado aí por disponibilizar o coordenador, né, nosso grande fila. E parabéns, Rafael, aí pelo projeto, por ter a coragem de ter iniciado a NB aí, né? Como a gente, não sei se ele está desde o início, mas essa questão da história, do voo, né? Isso realmente é fascinante, porque eu acredito que isso é um dos maiores motivos para ele ter essa conexão com o futebol, como no meu caso aí do meu tio-avô também. Então, isso a gente vai levar por gerações, se Deus quiser isso. Exatamente. Alguma coisa para falar? Mais alguma coisa? Não, específica? No princípio, quer ir para o próximo tema? Comanda aí. Vou dar uma continuidade nisso aí. Pense nessas questões da adaptação de campo, né, em questão de estrutura, tamanho, como uma das grandes dificuldades, não do professor nem do aluno, mas eu acho da questão de conceito da sociedade encarar. Porque às vezes o professor, como nós conversamos, ele tem a ideia, o aluno acredita que aquele jogo ali ele está aprendendo mais, mas os pais, ou as competições, ou até os próprios clubes em suas categorias de base, eles tentam entender que não é dessa forma. Então daí a criança pensa, eu quero jogar naquele clube. E aquele clube, por ter uma má gestão, por ter uma falta de entendimento necessário, acaba criando uma verdade que nem sempre é, né? Então, por ser um clube, acaba sendo um exemplo. E esse exemplo é um exemplo, de certa forma, negativo. Essa questão eu trabalhei no Camboriú um tempo, né, não querendo falar mal, nem questionar o trabalho de ninguém lá. Mas eu vi uma dificuldade dos próprios treinadores em querer implementar isso dentro do clube. Eu via que não existia um documento de orientação, de formação, né? Isso não existia. Tanto é que você sabe, eu acabei fazendo e não foi aceito, né? Na minha formação. Eu converso com alguns professores lá e, infelizmente, eles tentam aplicar. Mas se torna aquela questão que eles são reféns. O trabalho dele tem meio que fazer o trabalho para ganhar o jogo. É o que você comentou lá no início, questão do tempo para formação, né? Porque não adianta eu querer ensinar estruturação de espaço, se dali a 2 dias eu tenho um jogo que eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer um gol e me defender extremamente bem. As crianças, na hora do jogo, nem vão estar conectadas com a estruturação do espaço, relação com a bola, nem vão nem ter noção na hora da ação, que isso é necessário pensar ou que isso pode ser pensado, né? Então eu vejo que a nossa sociedade, como sociedade, realmente é um paradigma, né? A nossa forma de enxergar o futebol, como você também comentou, né? Não existe uma verdade única, né? São fatores, são embasamentos que vão trazendo ideias e tudo mais, mas no final das contas a gente acaba vendo que certas ideias elas acabam limitando, né? Elas são ideias que tiram o espaço do desenvolvimento. É que nem querer que uma pessoa seja maravilhosamente boa em cálculo e ela estudar cálculo básico, somente soma, divisão e multiplicação pro resto da vida. Ela até vai ser boa em cálculo, mas somente nisso. E ser bom em cálculo, no exemplo, seria algo muito maior do que isso, né? Se ele fazer equações, raiz na quarta e por aí vai, que nem precisamos entrar no mérito, né? Então, eu vejo muito por isso aí, é um trabalho nosso, né, de como professores, pessoas, sociedade de dentro do futebol, eu acredito. Eu acredito que o futebol como
instituição, como algo cultural do Brasil, deveria se rebelar, né? As pessoas do futebol devem ter a coragem de falar sobre, porque parece que o futebol ele é algo que não se pode falar, que quem viveu ali dentro tem a verdade, quem não viveu ali dentro não sabe a verdade. É o famoso chupou a laranja com quem, né? Então, isso acaba... E todo esse contexto, né, tanto do jogador, ex-jogador, o cara que foi jogador durante 3 anos, mas ele acha que aquilo ainda é verdade, ele vai lá, cria um projeto bacana e tal, mas ele acaba esquecendo que ele também não foi tão desenvolvido e por isso que ele também não virou um grande jogador. Então eles usam o exemplo dele, só que esquece de olhar para a própria história, né? O exemplo dessas pessoas muitas vezes é que eles não tiveram um sucesso porque não foram bem preparados. Daí querem preparar outras pessoas sem ter o preparo necessário, né? O preparo que eu digo nem só de conhecimento, educação, mas de pensar no que precisa ser pensado, né? Então, Exato. Se você quiser trazer alguma coisa nesse sentido. Você citou muitas coisas que eu acho bem interessantes ali, Diego, que é, primeiro, a questão da cultura, né? A gente vive uma cultura hoje que é a cultura do resultado, né? Principalmente para os professores que estão hoje em clubes da categoria de base, por exemplo, né? Ou até no próprio profissional, né? Eles precisam do resultado para justificar um trabalho, né? E não é o contrário na perspectiva, né? Eu acho que o trabalho justificaria um resultado, né? Eu acho que é um paradigma bem interessante de se discutir. Mas essa cultura, ela precisa ser muito repensada assim, né? Eu acho que como gestor, né? E aí eu coloco a figura do nosso gestor aqui, do Rafael, como um cara que pensa bem diferente nessas situações. Ele proporciona, por exemplo, a gente construir uma metodologia em equipe, né? Eu acho que o gestor, e ele é professor de educação física ainda, né? E tem muitos gestores de clubes, por exemplo, que não são professores de educação física, né? Ou que realmente não conhecem da parte técnica do jogo, né? Não conhecem de desenvolvimento da criança, né? Que não conhecem da parte fisiológica de uma criança em relação ao esporte e acabam querendo influenciar isso diretamente, né? Sem conhecer, basicamente, os passos que isso precisaria para construir, né? Eu acho que a gestão técnica, por exemplo, de um clube precisaria ser construída de maneira coletiva, né? Não um clube chegar e impor, esse é o meu caderno de normas, né? Siga isso. Né? Calma lá, eu acho que cada professor precisa se estruturar as suas ideias dentro de uma linha e eu acho que as ideias, elas enriquecem cada vez mais o conteúdo em si, né? Desse caderno, por exemplo, né? O Diego tem muita coisa a contribuir ao nosso caderno, então se eu entrego aqui um manual específico ao Diego, aplique isso, né? Pode ser que o Diego consiga dar uma proporção ainda melhor daquilo que eu estou oferecendo, né? Então, se essa construção for coletiva, eu acredito que acaba sendo diferente a construção das ideias, né, para o jogo. E além da coletividade chamar a família, né, chamar os pais para jogar junto esse cenário também, né? Porque de nada adianta a gente estar construindo um cenário onde o pai não entenda o que está acontecendo, né? Senão o que acontece? Basicamente o pai, estão querendo viajar na ideia aqui, né? Vou para outro lugar que faz o feijão com arroz lá, né? Então, e aí o pai acaba fugindo da ideia sem conhecer o que estava sendo construído, né? E acaba perdendo aquela construção a longo prazo que nós comentamos aqui que precisa ser incentivada. Esse é um primeiro ponto, né? E eu acho que o segundo ponto é a própria coragem, né, do clube ou do professor em fazer acontecer aquele projeto, né? Fazer acontecer aquela teoria que vem sendo estudada, por exemplo, né? A gente vê hoje, eu acho que isso é algo que a gente pode colher de bom durante esse período da pandemia, que são poucas coisas boas que a gente tem, né? Mas é um cenário que até hoje eu estava refletindo com alguns professores. A gente precisa sair melhor desse momento, né? E eu vejo que isso vem acontecendo. Muitos professores estão estudando, né? Eu acho que muitos estão fazendo lives aqui, a gente vê aqui professores de referência disponibilizando materiais, se dispondo a conversar, se dispondo a compartilhar conhecimento, né? A enriquecer cada vez mais o conteúdo da galera, né? Eu acho que é a partir desse momento que a gente precisa se reconstruir como sendo digamos assim, uma construção coletiva, né? Não sendo algo que, não, eu sou o dono da verdade, tem que ser assim que a gente vai seguir, né? Eu acho que as ideias, elas precisam ser muito bem estabelecidas em conjunto, né? E essa construção, quando eu digo em conjunto, não simplesmente professores, e sim
família, o próprio atleta tem muito a contribuir, né, o próprio gestor do clube, os professores que estão ali no meio. Eu acho que toda essa construção precisa ser de maneira coletiva, né, pensando sempre no bem, que é o melhor que há para aquela criança, ou para aquele jovem que está praticando a modalidade, né? Seja ela futsal, seja ela futebol, enfim, é tentar trazer o melhor para eles, né, em conjunto, não simplesmente um e os outros jogando contra, né? Excelente, parabéns, é isso aí mesmo. É a questão da sociedade, né? A gente quebrar esse paradigma todos juntos, porque se todos buscam esse entendimento, não se torna mais um paradigma, se torna somente as pessoas que estão interessadas e estão sabendo. E assim, conforme o tempo, as coisas vão acontecendo de forma melhor, né? Exatamente. Trazendo essa questão da gestão técnica, né, de todo esse contexto, o que você pensa sobre a questão do pai influenciar, né, nessa questão da formação, todo o processo, não num jogo, numa situação específica, mas em todo o processo, a troca, porque é frequente a troca de escolas, né? De escola tradicional de ensino, de educação, é muito difícil você trocar de colégio, mas de esportes, né, numa escolinha de futebol, uma escola de futebol é muito comum, e daí a gente acaba perdendo um pouco o esporte, como eu digo, né, acaba perdendo um pouco esse laço, acaba perdendo a oportunidade. Digamos que o pai, ele, ao invés de ser pai e acabar comprando a ideia que ele levou o filho, ele se torna mais um torcedor, que ele cobra o resultado da escolinha, como se ele estivesse lá torcendo Flamengo, Palmeiras, Atlético, Grêmio, e ele quer que o filho dele de 6, 7, 8 anos jogue mais ou igual a ele de 30, 40, né? Muitas vezes aquela questão do pai querer que o filho seja o atleta da história, só que ele esqueceu que o filho está em formação. Ele não leva no dia a dia, às vezes, essas questões, né? E acaba sendo influente no dia a dia do trabalho nosso como professores, coordenador, né? Tanto na questão da relação, da comunicação, como dele com os outros pais, né? Porque, querendo ou não, um pai que interfere nisso, ele vai ser influente, de certa forma, em alguns outros pais, né? Como também os pais que entendem vão ser influentes, de certa forma, naqueles que não entendem. Só que daí, na base da vida, aquele que é mais turrão, teimoso, ele acaba sendo mais difícil né, de ser levado. Então, daí, Exato. depende, não tem muito o lado em si, né? Vai da pessoa mesmo. Não é nem a teoria, é a pessoa que encara. Eu vejo assim, os pais, Diego, como sendo muito importantes no processo, né? Os pais são fundamentais nesse processo, não direi nem importantes, eu acho que os pais são fundamentais. E cabe ao pai, né, de repente, julgar e analisar o que é melhor para o seu filho, né? Eu acho que os pais têm essa liberdade e essa autonomia de fazer essa escolha, né? Mas eu acho que cabe a nós ser transparentes com os pais, né? Eu acho que a gente precisa jogar limpo, né? De falar os objetivos que nós temos desde ideia, né? De ideia de projeto, ideia de metodologia, né? Quais são as nossas ideologias em relação ao futebol, né? O que nós defendemos, o que nós estruturamos, para o pai se ambientalizar nesse cenário, né? Lógico, eu acredito assim, que quando não tem algo muito bem esclarecido, né, entre o pai e a gestão do clube, ou entre as ideias do clube, esse conflito ele acaba sendo muito aflorado, né? E esse desafio ele acaba sendo muito, eu diria até, indiscreto, né? Ou ruim de acontecer. Porque aí fica o pai contra o professor, ou o professor contra o pai, e a criança no meio, né? Isso é muito ruim, né? Porque o professor pede para fazer A e o pai pede para fazer B. Aí o menino vai fazer o quê? Né? Ele não sabe se segue o professor, ele vai fazer o C. Ou D, porque vai fazer o que o jogo pede para fazer, né? Ele não deve nem fazer o que o professor pede e o pai pede. Ele deve fazer o que ele acha que tem que ser feito naquele momento, né? Mas isso é uma construção metodológica, lógico. Na questão do pai, eu vejo como sendo fundamental. E tem que ser transparente, né? O pai tem que sentar na nossa frente, a gente tem que trocar ideias, expor aquilo que o pai tem tem para falar, escutar aquilo que a gente tem para propor e analisar, né, se aquilo vale a pena, se ele acredita naquilo mesmo para o filho dele ou não, né? Eu acho que é um cenário muito justo, né, e muito importante para que aconteça.
Deu uma travadinha, não sei se cortou minha fala aí. Deu para entender um pouco, mas ele deu uma boa travada. Deu para entender. Exatamente. Tá, aproveitando, tá aqui, ó, pergunta da minha legítima esposa e nossa fisioterapeuta Fernanda Pagno. Legal. Vou até ler aqui, ó. Vocês acham que o futebol de rua, pedagogia da rua, está crescendo ou diminuindo? Olha só, hein? Isso é um desafio, né, Diegão? Eu acredito que a pedagogia da rua, eu acho que ela está se desenvolvendo, na verdade, né? Ela tem muito a contribuir para as nossas perspectivas metodológicas, né? Eu acho que a pedagogia da rua, principalmente a idealizada ali pelo professor João Batista, né? E ainda estudada pelo professor Alcides, né? Na questão metodológica, né? Através da pedagogia do jogo, eu acho que tem muito a contribuir para o nosso cenário hoje, né? É algo assim que, lógico, falar de rua, né? É algo que como o próprio professor Alcides, né, fala, é uma metáfora, né? A gente sabe que esse futebol clássico da rua, ele tem pontos positivos e pontos negativos que nós precisamos mediar ali, né? Esse meio termo. Mas eu vejo que é uma prática totalmente necessária para as escolas de futebol, para os projetos de futebol hoje, né? Porque eu vejo assim que, principalmente o perfil desse professor que vai estar desempenhando ali, né? Sendo que é uma frase que eu uso muito com os nossos professores aqui, é que na rua não haviam professores, né? E o que eu, como professor, posso contribuir para aquele momento, né? Ou seja, o que há de ruim nessa tendência de rua, né? A exclusão, né? Que a gente sabe que o ruim na rua não joga, né? Ah, não, o ruim é deixado de lado. Eu não quero ruim no meu time, né? Quando eu era da rua era assim. Vinha aquele menino que não jogava bem e ninguém queria no time dele. Eu acho que nós, como professores, estamos ali para influenciar nisso, né? Olha, talvez seja importante para ele participar também, né? Vamos ali. Porém, a rua tem muitos fatores positivos que precisam ser estimulados nesse ambiente, né? A questão da autonomia, a questão da criatividade, a questão da liberdade de jogo, né? Que é algo que os nossos projetos precisam pensar muito, né? Em relação a fazer com que esse jogo aconteça de maneira onde a criança seja o dono do jogo, né? E não o professor, e não o pai, e não o gestor, enfim, queira manipular aquele jogo, né? Eu acho que é tão rico quando a gente vê uma criança decidindo, né? Uma criança errando e uma criança acertando durante um jogo. Eu acho que essas escolhas precisam partir da criança. E trazer esses contextos aí, voltando para o cenário, estimular o desenvolvimento da pedagogia da rua dentro do nosso dia a dia dos projetos de futebol, né? Eu acho que é totalmente necessário. Bacana. Eu concordo totalmente. Essa questão, né? A construção do futebol que a gente está criando, né? Porque nada está pronto, tudo a cada dia vai se criando, se adaptando. É justamente isso. Trazer esses elementos de forma produtiva, né? E os que são negativos, trazer eles como um elemento educacional, um elemento a se pensar, tanto para o professor quanto para o próprio aluno. Porque mesmo a gente orientando, mediando, as situações vão ocorrer de certa forma, né? Algumas, não todas, né? Mas principalmente pela questão mesmo dentro de uma categoria, com 1 ou 2 anos de diferença, existe diferença de tamanhos. E muitas vezes, se o treino fosse um jogo livre, um jogo formal, esse cara mesmo não vai quase jogar, né? O cara que é mais fraquinho, mesmo sendo da mesma categoria. Já quando se é alguma coisa... Então, a pedagogia do futebol de rua, ela vai trazer justamente isso, né? Essa condição de todas as crianças poderem ali jogar com todas as situações que a rua te dá, né? A rua te fornece diversos elementos, principalmente eu acho que a questão do caos, que acontece no futebol como um todo, né? Em qualquer grande maioria dos esportes, o caos é um grande elemento. Mas no futebol de rua, se pensando na pedagogia do futebol de rua, o caos e a representatividade, a representação, eu acho que eles se combinam muito. Porque a partir de uma criança, ela consegue criar aquela representação que nós comentamos antes, o caos ali ele vai se tornar natural para ela. Então aquele caos vai ser benéfico na tomada de decisão, ao invés de ser o que vai frear a qualidade da tomada de decisão, né? E, às vezes, se é na rua, a criança mais fraquinha ali, piorzinha, ela vai ter medo de errar porque ela pode levar um tapão, pode ser xingada, pode ser cobrada. Dentro de uma pedagogia de futebol de rua
um local mais orientado, ela vai fazer isso e ninguém vai reclamar com ela. E se reclamar, né, nosso papel é orientar que essa reclamação seja contida, né, não ultrapasse certos limites, né, certo bom senso. Exato. E o que eu vejo também, Diego, assim, principalmente esse fator que a rua e o caos proporcionam durante o jogo, né, precisa ser estimulado, né? A gente sabe que hoje em dia as crianças elas são restritas a muitos pontos, né, que o caos pode trazer como educador para esse ambiente, né? Eu acho que o estímulo à discussão, a discussão que eu digo em diálogo, né? O estímulo ao diálogo, o estímulo a pensar de uma maneira diferente um do outro, né? Por que você tomou essa decisão? Por que você não tomou aquela, né? Por que você não tocou para mim? Por que você tocou para ele? Esse tipo de caos, a gente precisa estimular que aconteça, né? As crianças elas precisam aprender a lidar com esse tipo de situação, a conflitos, né? Eu acho que nós, como professores, precisamos ter o equilíbrio dessa situação. Não pode passar desse ponto, né? E a gente precisa colocar quais pontos que não podem passar, né? Não pode chegar a uma agressão, não pode chegar a alguma ofensa, né? Mas essa discussão ela precisa acontecer. Eu não posso filtrar os meus alunos de uma discussão, porque o jogo é uma discussão. O jogo é um caos, né? Se eu não recebo a bola, eu vou ficar bravo porque eu não recebi a bola, né? Se eu errei, eu vou ficar bravo porque eu errei. Se alguém está me cobrando, né? Então, assim, eu preciso ter essa gestão emocional que o caos vai me proporcionar, vai me exigir, né? Então, eu tenho que ter essa capacidade. E o jogo pode me oferecer isso. A rua pode nos trazer esse ambiente para dentro dos nossos treinos, dentro das nossas quadras, né? É interessante ver que muitas crianças, que elas têm um pouco dessa noção, dessa percepção, que, né, como a gente tem o costume de não negar e nem falar mal do tecnicismo, mas elas percebem que ali não existe isso. Ou que nesse tipo de treino não vai ter essa situação que é tão necessária no momento do jogo, né? E quando a gente trabalha com o jogo formal de uma forma, sendo aquilo como treino, ela só está errando sem ter uma percepção do erro. Ela vai errar e apenas como erro, e não pensando não é que ela não pensa no que ela poderia ter feito diferente, mas talvez não seria tão influenciada a pensar mais, a ter situações de pensar, né? Porque ali na hora do jogo a gente não para pensar de certa forma, né? Então a gente é muito mais uma coisa intuitiva, né? Só que esse intuitivo ele pode ser preparado. Então acredito que essas questões que você comentou, elas vão se encaixar muito bem nisso. Sem dúvidas. E como a gente conversou aqui, né? Precisamos estimular cada vez mais dentro da nossa área esse tipo de vivência, né? O seu projeto, pelo pouco que eu conheço, eu sei que é um projeto que totalmente fora da curva nessa situação, né? De diferencial, de rico em relação a conteúdo e a prática, né? Parabéns aí pela sua dinâmica, pela sua vivência aí na quadra. Eu acho que o nosso tempo está acabando, hein, Diegão? Tá, até já quero, falta um minutinho aqui, já quero te agradecer imensamente, agradecer ao Rafael aí, né, novamente por ter liberado e por ter criado a NB, porque a gente precisa disso, precisa de pessoas que tenham coragem de criar, de fazer coisas, que tenham vontade de trazer profissionais, que não adianta só criar um negócio e querer ganhar dinheiro, querer só o nosso, a gente tem que fazer junto, né? Como a gente comentou, com os pais, com tudo. Então, Filler, novamente te agradeço muito. Se quiser deixar as considerações finais aí, já deixo um grande abraço para todo mundo que está por aqui. Muito obrigado. Exato, da mesma forma, te agradeço imensamente o convite. Eu acho que esse tipo de discussão a gente precisa proporcionar sempre, né? Essas reflexões, elas precisam ser cada vez mais estimuladas dentro do nosso meio. Mas já de antemão te agradeço e as portas aqui em Curitiba sempre abertas para você, né? Quando você tiver um tempo e queira conhecer o nosso projeto, né? Fica à vontade aí, tem uma portinha aberta para você por aqui. E vocês também, né? Quando quiserem me conhecer Santa Catarina, aqui em Itajaí, a Praia Brava, estarão sempre bem-vindos, né? Para poder fazer uma mistura dessa do futsal aí com o campo e fazer muita conversa, muita resenha, muita diversão. E, exatamente. Fila, para finalizar, alguma situação que você acha essencial no futsal? Essencial são autonomia, liberdade e alegria nas crianças, né? Eu acho que isso não pode faltar em nenhum momento, né, durante a prática do jogo. Eu acho que a criança precisa ser autônoma
ela precisa ser alegre naquele ambiente,